Queridos, a paz do Senhor a todos. Que bom continuar convosco. Agradecido ao bondoso Deus pelo privilégio de ocupar este afogueado púlpito, porque é uma grande responsabilidade. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, da nossa pastora, da diretoria da igreja, os dirigentes das congregações e todos aqueles que estão conosco nesta noite. Os que não vieram também da mesma forma. Vamos lá? Temos muita coisa a ver nesta noite. Por gentileza, vamos abrir as nossas apostilas. Página 9, por favor. A morte e o estado intermediário. Aristóteles, um dos maiores pensadores que a humanidade conheceu, num momento de profunda reflexão afirmou: a morte é a coisa mais horrível que existe. Com esta declaração, ele deu a versão do homem inconverso acerca de como este encara a dura realidade da morte. Qualquer dicionário da nossa língua pátria nos definiria a morte como o fim do ciclo vital. Mas o que nos importa nesta noite é o conceito bíblico. E, biblicamente falando, a palavra morte deriva-se do vocábulo grego thanatos, que quer dizer separação, nunca confundindo isto como extinção. Vamos ver como foi que a morte surgiu entre nós. Por favor, leiamos na Bíblia, Gênesis 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De forma imperativa, Deus determinou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos existentes no paradisíaco jardim do Éden, com uma única exceção: que não comessem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois, caso eles obedecessem, certamente morreriam. E o primeiro casal desobedeceu a Deus, consumando a prática do pecado. O pecado consumado trouxe-nos desastrosas consequências, e uma das piores foi a introdução da morte no ciclo humano. Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, o veículo que introduziu a morte entre nós foi o pecado. A Bíblia nos fala sobre 3 tipos de mortes. Por favor, eu gostaria que vocês me ajudassem lendo o que está em negrito na letra A. Juntos, morte física. É chamada de morte biológica. É a separação entre o corpo, a alma e o espírito do homem. Página 10, letra B, leiamos. Morte espiritual. É a separação entre Deus, a alma e o espírito do homem. Letra C, morte eterna. É também chamada de segunda morte. É o sofrimento final do corpo novamente unido à alma e ao espírito. E vai envolver apenas o pecador não regenerado. Este ficará completamente separado de Deus e dos redimidos por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Eu quero dizer que eu me inscrevi no canal do Senhor. Que honra. O Senhor é uma bênção, viu? Amém. Parabéns, professor. Amém, obrigado. Já assisti 2 vídeos, viu? Olha. Maravilha. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muito bem. Na página de número 10, vamos falar agora sobre o estado intermediário. E vamos a uma longa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água
a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Excelente leitura. A primeira coisa que precisamos entender é que não temos aqui uma parábola. Por 3 razões podemos provar isso. Primeira, regra hermenêutica. Em parábolas não há citação de nomes próprios. E aí aparecem 2 personagens, Abraão e Lázaro. Em segundo lugar, parábola aqui é uma nota dos editores das nossas Bíblias modernas. E não consta no texto original grego. Aliás, as Bíblias mais recentes já não trazem lá como subtítulo a parábola do rico e Lázaro. Por último, assim inicia-se o texto: ora havia. O verbo haver no grego é muito forte, chega a quase ser redundante. Ele quer dizer, ora havia de fato, ora havia sim na realidade, sugerindo que nós temos um texto real, acontecido, e que Jesus, tendo conhecimento no mesmo, nos reportou através de sua bendita palavra. Quem entendeu, diga amém. Amém. Página de número 10. O reino dos mortos. No Velho Testamento, justos e ímpios, ao morrerem, desciam para o Hades. Esta é uma palavra grega. O mesmo lugar era denominado como Seol. Esta é uma palavra hebraica. O Hades compreendia o reino dos mortos. Porém, justos e ímpios não ficavam ali misturados. Os justos, quando morriam, eram levados pelos anjos a um compartimento dentro do Hades, onde havia gozo, paz e alegria, chamado de seio de Abraão e chamado também de paraíso. Depois disso, havia um grande abismo que ninguém poderia transpor ou violar. E do outro lado, onde havia dor, trevas e desespero, eram lançados os ímpios. Entre a morte e a ressurreição de Cristo, houve um interregno de 3 dias. Nesse período, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Efésios 4, versículos 8 a 10. O que fez Jesus? Ele visitou o Hades. Vamos ler algumas referências que não estão na apostila. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo... Só até o 19, só. 3,19. Preste bem atenção. A Bíblia diz que Jesus entrou no Hades e visitou os espíritos em prisão, os ímpios que haviam morrido, e lá estavam enclausurados. Vamos ver um elemento complicador? Capítulo 4, versículo 6 da mesma carta, ou seja, 1 Pedro. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Soa estranhamente essa expressão. Jesus teria pregado o evangelho aos mortos? Vamos ver um texto que confronta. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma. Vindo depois disso uma nova chance de salvação? Não. O juízo. Como então Jesus poderia ter pregado o evangelho aos mortos? Toda celeuma se dá por conta do verbo grego ekerixen, que foi pessimamente traduzido. Na sua essência ele quer dizer proclamar a vitória. E equivocadamente traduzir este verbo grego ekerixen como pregar.
Para entendermos o que Jesus fez ao entrar no Hades, precisamos antes entendermos como era a salvação no Velho Testamento. Lucas, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A salvação no Velho Testamento era concedida aos homens com base na crença que eles depositavam nas promessas alusivas à vinda do Messias. Quais foram os dois instrumentos que testificaram que o Messias viria? A lei e as profecias. E começando por Moisés, que representava a lei, e por todos os profetas, que representavam as profecias. Quem creu nas mensagens alusivas à vinda do Messias e se guardou foi salvo. Quem não creu e se corrompeu foi condenado. Por que é que aqueles ímpios estavam enclausurados dentro do Hades quando Jesus ali entrou? Porque quando aqui viveram, escutem, não creram que um dia o Messias viria. Por que Jesus entrou no Hades? Não foi para pregar o evangelho aos mortos. Ele ali entrou para proclamar a sua vitória, amém, irmãos? Amém. E simplesmente fazer valer o que a lei e as profecias falaram a seu respeito. Aqueles ímpios que ali estavam não creram que um dia o Messias viria. Jesus entra no Hades, chama a atenção dos ímpios e é como se tivesse dito a estes: vocês aqui estão em tormentos parciais e ficarão até o dia do juízo final, quando recebereis da minha parte a sentença condenatória e sereis lançados no lago que arde em fogo e enxofre. Porque quando vocês viveram na terra, vocês não creram que um dia eu viria. Mas aqui estou eu para confirmar o que a lei e as profecias de mim mesmo falaram. Amém, irmãos? Então Jesus ali entrou para proclamar a sua vitória e não pregar o evangelho aos mortos. Pastor, me deu uma prova de que eles não foram perdoados. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, só a parte A, professor. Por favor. E não perdoou ao mundo antigo. O senhor pode repetir, por favor? E não perdoou ao mundo antigo. Prepare o verso 9 logo abaixo. E não perdoou o mundo antigo. Outro dia eu li um livro de um pastor que merece o meu carinho e meu respeito, mas ele afirmou literalmente que Jesus havia esvaziado o Hades quando ali entrou. Mas a Bíblia diz que ele não perdoou o mundo antigo. Vamos ver o versículo 9 todo, por favor. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Portanto, onde estão os ímpios que já morreram? Enclausurados dentro do Hades, que funciona como inferno provisório de tormentos parciais. Quem entendeu, diga amém. Na sequência, Jesus transferiu-se para o lado glorioso do Hades, onde estavam os justos que haviam morrido. O lugar era denominado como seio de Abraão ou paraíso. E Jesus levou cativo o cativeiro, Efésios 4, versículos 8 e 9. Para onde Jesus levou os salvos que lá estavam? Para o terceiro céu. Vamos ler? 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. Pastor, por que terceiro céu? Porque existem 3 céus: Oranos, Mesorânios e Eporânios, céu atmosférico, céu estelar e céu dos céus. Deuteronômio 10, 14, Salmo 115, versículo 16, Efésios 4, versículo 10. Por favor, a leitura. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Muito bem, Paulo nos dá uma lição de humildade. Eu conheço o homem, mas o homem era ele mesmo. Paulo era contra a autopromoção, tão em voga nos dias atuais. Que Deus nos dê graça para colocarmos em prática o seu exemplo de humildade. Paulo vivenciou um arrebatamento em espírito e esteve no lugar onde estão os salvos do Senhor. Ele descreve o lugar como sendo o terceiro céu, onde hoje se encontra instalado o paraíso, na imediata presença de Deus. Amém, irmãos? Agora mudou o destino dos justos quando estes morrem. Provérbios 15, versículo 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima,
para que se desvie do inferno embaixo. Então agora mudou o destino dos justos quando estes morrem. Antes precisamos ver, eu tenho que ser um pouco rápido para não demorar com a segunda aula, que o homem é um ser tricótomo. 1 aos Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, do grego pneuma, é a parte imaterial da tricotomia que nos conecta com Deus. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Romanos 1:9, Paulo disse: Deus a quem eu sirvo em meu espírito. É através do seu espírito que você se relaciona com Deus. Aí vem a alma, do grego psique. É a parte imaterial que tem um tripé de funções: intelecto, sentimentos e vontades. Aí vem o corpo, do grego soma, que é a parte material da tricotomia. Então vamos lá. Quando o crente em Cristo Jesus morre, o corpo inicia o seu processo de decomposição. Aí os anjos levam a sua alma e seu espírito para o novo itinerário. Agora mudou, é para o terceiro céu, onde hoje se encontra instalado o paraíso. Pastor, e o destino dos ímpios, quando estes morrem, mudou? De forma alguma. Quando o ímpio morre, o corpo inicia o seu processo de decomposição. Guarde isso. Para onde vai a sua alma, vai o seu espírito. Só tem uma coisa que divide a alma do espírito. Hebreus 4:12, é a palavra de Deus. Prestem bem atenção nesse detalhe. Meyer Pierman, o maior teólogo das Assembleias de Deus, disse que alma e espírito estão fundidos e caldeados na mesma substância. Para onde vai a alma, vai o espírito. Pastor, em Eclesiastes 12:7, o espírito volta a Deus que o deu. Volta a Deus para que Deus delibere para onde ele vai. Eu vos pergunto, Deus precisa de tempo para deliberar alguma coisa? Deus já tem tudo pré-determinado. Amém, irmãos? Por que é que o espírito do ímpio tem que ser punido? Porque é através do espírito que o homem aceita ou rejeita o plano da salvação. Quem entendeu, diga amém. Muito bem, vamos acelerar um pouquinho, página de número 11. O estado dos justos falecidos. Vamos ler o texto? Letra A. Estão com Deus. Eu costumo dizer que a partida de um cristão pode muito bem ser ilustrada como uma carta que você posta nos correios. A carta é selada, carimbada e registrada e vai chegar no seu destinatário. Assim acontece com aquele que serve a Deus fidedignamente. O cristão fiel, ele já foi selado com o Espírito Santo da promessa, carimbado com o sangue de Jesus, e o seu nome está escrito no livro da vida. Quando ele partir deste mundo, o seu destinatário vai ser a presença de Deus. Letra B, leiamos. Por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso. O paraíso funciona como uma sala VIP de recepção salvos do Senhor, está instalado no terceiro céu. Só vocês lendo letra C, eu quero ouvir. Nós precisamos eliminar, se é que haja aqui, uma dúvida sobre a doutrina do sono da alma. Os justos estão plenamente conscientes. Pastor, mas a Bíblia usa a expressão os que dormem no Senhor ou dormir no Senhor. Sim. Mas qual parte da tricotomia que dorme? Vamos ver? Mateus 27, versículo 52. E abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Usando o singular, quem dorme é o corpo. Quais partes da tricotomia dos salvos que se encontram no paraíso instalado no terceiro céu? A alma e o espírito, mas quem dorme é o corpo. Eles estão plenamente conscientes naquele estágio superior de prazer indescritível. Pastor, mas eles não vão sofrer em função das lembranças que possivelmente terão desse mundo terreno? Escutem, a presença do Senhor é tão gloriosa que vai sobrepujar as lembranças daquilo que ficou para trás. Eles lá estão imperturbáveis para com as agruras e aflições deste mundo terreno. Quem entendeu, glorifique a Deus por isso.
Mas no estado eterno nós vamos nos reconhecer? É óbvio. Eu vou te ver na glória, tu me verás na glória. Não teria sentido eu não ver na glória o meu Pai na fé, o meu discipulador. Pastor, e a família que aqui serviu a Deus, ela vai se reencontrar na glória? Sim, mas num plano mais aperfeiçoado. Swindle disse que a igreja é uma família de famílias. No estado eterno nós seremos uma só família. Vamos ver? Efésios 3, versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Se você perdeu um ente querido para a Covid, qualquer outra doença, que partiu servindo a Deus, ou então no estado da inocência, consola-te, morte para nós é apenas um até breve. Nós vamos nos reencontrar na laureada encantadora glória de nosso Deus. Juntos, lendo letra D, estão em descanso. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Rapidamente vamos falar sobre o céu. Por favor, me ajudem lendo letra A. O céu é um lugar real, literal. Os beócios, que nada entendem das coisas espirituais, afirmam que o céu é um lugar simbólico ou imaginário. Para nós, não. Para nós, o céu é um lugar real. E é para lá que nós vamos em nome de Jesus. Letra B. O céu fica em cima. Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima. E letra C. O céu é um lugar espaçoso. No texto que vem logo a seguir, João fala sobre os mártires da grande tribulação. E amanhã eu vou analisar este versículo aqui em particular, que é belíssimo. E ele disse: eu vi um número que ninguém podia contar, nem Pitágoras, o pai da matemática. Como isso é possível? Primeiro, porque Deus é misericordioso. Segundo, porque o céu é um lugar espaçoso. Agora sobre o inferno, juntos lendo letra A. Ali os ímpios estarão conscientes no sofrimento eterno. A situação do ímpio que já morreu é desesperadora. Ele tem consciência do que ocorre ao seu redor dentro do Hades e se aflige com as lembranças do que ficou no mundo terreno. O texto é providencial, Lucas 16, que já lemos. O rico ao morrer foi lançado no Hades. Estando ele em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e disse: pai Abraão, nunca se lembrou de Abraão quando viveu. Mande-o, quem? Lázaro, lá na casa do meu pai. Porque eu tenho 5 irmãos. Ele lembrou-se dos detalhes. E eu não quero, consciência, que eles venham para este lugar de tormentos. Noção de geografia, tempo e espaço. Conforme Lucas 12, versículos 47 e 48, no inferno haverá diferentes graus de penalidades. Agora, o que mais vai afligir o pecador no estado eterno vai ser o fato de que ele vai se lembrar de quantas vezes ouviu a genuína pregação do Evangelho, mas a rejeitou. Juntos, lendo letra B, o inferno é para baixo. Jó 17, 16. Provérbios 15, 24. Pastor, se uma empresa de engenharia se utilizar de uma sonda perfuradora e ela perfurar, vai achar o inferno? Não vai. Mas ele não fica para baixo? Fica. Porque não é possível achá-lo. Porque o inferno compreende o mundo espiritual e não pode ser encontrado a olho nu. Juntos, lendo letra C, todos. Deus tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Foi o que aconteceu a um casal da igreja primitiva que mentiu ao Santo Espírito de Deus, Ananias e Safira. Na sequência, nós temos 3 palavras gregas com sentidos diferentes. Eu gostaria que vocês lessem isto nas vossas casas. Posso passar para frente, irmãos, para não atrasarmos? Amém? O arrebatamento da igreja. Leiamos 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. A vinda de Jesus é a nossa grande, bendita e imorredora esperança.
Sua vinda está notificada em 318 referências nas reluzentes páginas neotestamentárias. E ela dar-se-á em duas fases distintas. Na primeira fase, Jesus virá secretamente e com exclusividade virá para arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatar quer dizer tirar com força. 7 anos depois, dar-se-á a segunda fase de sua vinda, quando ele virá publicamente, todo olho o verá. E virá para livrar Israel no final da grande tribulação, para derrotar o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas, e para instaurar na terra o seu reinado milenial entre os homens. Vejamos a diferença. Na primeira fase ele virá para os seus, na segunda fase ele virá com os seus. Acerca do dia e da hora da vinda de Cristo, ninguém pode fazer qualquer tipo de anúncio ou previsão. Mateus 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Lutero, o grande reformador, anunciou que Cristo voltaria em 1556. Isaac Newton, pai da ciência moderna, anunciou que Jesus voltaria em 1715. Emmanuel Sodemorgue anunciou que Jesus voltaria em 1770. Guilherme Miller anunciou que Jesus voltaria em 1843. Charles Taylor anunciou que Jesus voltaria em 1976. William Marion Branham anunciou que Jesus voltaria em 1977. Ban Ki-ha anunciou que Jesus voltaria em 1992. O pastor Miranda Leal, da Igreja Só Senhor é Deus aqui de Maringá, afirmou que Jesus voltaria no final do ano de 1999. E caso Jesus não voltasse, ele entregaria a direção da igreja. E ficou numa situação constrangedora. Olhem, uma mulher que foi grande expoente da palavra de Deus, foi traída pela emoção. Valnice Milhomes. Ela anunciou que Jesus voltaria no dia 7 de julho do ano de 2007. Neuza Itioca afirmou que Jesus voltaria entre 2017 a 2018. O astrólogo americano David Meade anunciou que Jesus voltaria no dia 23 de setembro de 2017, depois remarcou para 23 de abril de 2018. Romilson Ferreira, chamado profeta da internet, afirmou que Jesus voltaria no dia 8 de abril de 2020. E Jesus não voltou. Daquele dia e hora ninguém sabe. Isso não passa pela especulação humana. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse: só o que Deus revelou basta. Vamos ficar com a palavra e não vamos nos render aos fatos novidadescos apresentados por esses falsários. Deus nos revelou a verdade. Olha o conselho que Paulo dá. 1 aos Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Aprendais a não ir além do que está escrito, disse Paulo. Então vamos ficar com a palavra. Amém, igreja? 3 coisas ocorreram no ato do arrebatamento. Primeiramente, o brado de Jesus, no grego é tagma, é uma expressão de cunho militar, que quer dizer palavra de ordem. Quando César venceu a Farnáces, rei do Ponto, ele voltou triunfantemente para Roma, e na tribuna do Senado, ao discursar, ele disse uma frase que eternizou-se: Veni, vidi, vici. Eu vim, vi e venci. A história confirma, o imperador Júlio César foi um grande vencedor. Ora, se César, carregado de pecados, pôde se proclamar um comandante vitorioso, quanto mais Jesus, o capitão da nossa salvação. Aleluia. Bendito seja Deus. Na sequência ouviremos a voz do arcanjo e não de um arcanjo. Qual a diferença, pastor? É que existe apenas um arcanjo. Pastor, mas o hino 42 da harpa cristã usa ali o plural: arcanjos vos prostrai. Eu amo a harpa e eu confesso, não consigo mais viver sem cantar os hinos da harpa. Mas eu não posso equipará-la com a Bíblia, porque a Bíblia é única, ela é exclusiva, ela é a revelação máxima de Deus à raça humana.
Então só existe um arcanjo. Olha o prefixo arque, que quer dizer anjo-chefe ou principal. E ele tem nome, ele se chama Miguel, que quer dizer quem é como Deus. Miguel é o príncipe do exército celestial e é o anjo guardião da nação de Israel. Daniel 12:1. Por que é que Miguel vai entrar em cena antes que a igreja seja arrebatada? Porque existem 3 céus. Este céu primário está tomado por castas demoníacas. Paulo diz que aí habitam os principados e potestades do ar. Então, antes que a igreja seja arrebatada, Miguel, ou arcanjo, simplesmente vai reunir os santos anjos, dos quais ele é príncipe, para promover uma asepsia, uma limpeza neste céu primário, para que a igreja possa subir ao encontro de Cristo Jesus. E é como se ele dissesse: demônios, recue, porque a igreja de Telêmaco Borba vai subir ao encontro de Jesus agora. Louvado seja Deus. Por último, veremos o toque da trombeta. Ela sempre esteve conectada a grandes anúncios da parte de Deus e não será diferente no dia do arrebatamento. Paulo estabelece aí uma ordem: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele se utiliza do vocábulo grego fitanos, quer dizer, eles vão encabeçar a fila. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. No dia do arrebatamento, Jesus não desce à terra, ele vem sobre nuvens, e o Espírito Santo que habita o meu interior, o teu interior, vai atuar como imã. Ele vai nos impulsionar ao encontro de Jesus nos ares, e nós seremos transformados. 1 aos Coríntios 15:52, Paulo descreve a rapidez da parte de Deus em transformar os nossos corpos de corruptíveis para incorruptíveis, num momento, num abrir e fechar de olhos. No grego é átomos, que originou a palavra átomo. Os estudiosos do grego afirmam que, se fosse possível cronometrarmos o tempo que Deus vai levar para transformar os nossos corpos de corruptíveis para incorruptíveis, seria algo em torno de 1 trilionésimo de segundo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o arrebatamento está para acontecer. Podemos crer que a vinda de Jesus dar-se-á muito em breve, porque os sinais proféticos e escatológicos se cumpriram ipsis literis, ou seja, literalmente. Nós estamos inseridos em Mateus 24:8, o princípio de dores, do grego odim, dores de parto. É uma linguagem metafórica que descreve o quadro da mulher parturiente que está prestes a dar à luz. A mulher tem dores, e depois dessas dores vem o alívio. Aí nasce o bebê, ou nascem os bebês. Nós, enquanto igreja em Telêmaco Borba, no Paraná, nos rincões do Brasil, nos 4 cantos da terra, estamos no princípio de dores. Escute, muito em breve vai nascer um novo tempo para nós. Subiremos ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Louvado seja Deus. Nesta noite, eu quero mostrar aqui os sinais da vinda de Jesus. Olhem para mim, eu tenho 2 minutinhos para trazer uma informação, ou 2 informações. Eu tenho aqui o meu livro, eu apresentei ontem, As Grandes Perguntas Escatológicas. Esse seminário aqui, ele é um chamado à reflexão escatológica. O livro é um complemento. Isso aqui é como se fosse um manual de escatologia. Tudo o que eu falei ontem, o que eu falei hoje, o que eu vou falar amanhã, tudo e muito mais está aqui no livro. Esse livro vai te ajudar em muito. Esse detalhe que eu citei aqui, 1 trilionésimo segundo, está tudo no livro, tudo. Dores de parto, do grego odim, está aqui. O que eu vou falar amanhã. Então você precisa adquirir esse livro. É um livro, é 1 quilo de livro, modelo 16/23. 412 páginas. Eu vou falar ok, o senhor muda para mim? Ok. Sinais da vinda de Jesus. Primeiro sinal, guerras e rumores de guerras. Na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, morreram 9.718.000 pessoas. Ok.
Na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, morreram 51.238.000 pessoas. Ok. Na Guerra do Vietnã, que ocorreu entre 1959 a 1975, morreram 58.000 soldados americanos. Ok. Na guerra entre Irã e Iraque, que ocorreu entre 1980 a 1988, morreram 1 milhão de pessoas. Ok. Na Guerra da Bósnia, que ocorreu entre 1992 a 1995, morreram cerca de 200.000 pessoas. Ok. Esta é uma cena de uma guerra que ocorre enquanto nós estamos nesse belo e confortável templo. A Guerra Civil da Síria, que iniciou-se em 2011. O ditador Bashar al-Assad está promovendo uma carnificina entre o seu próprio povo. Irmãos, já morreram mais de 600.000 pessoas e temos mais de 5 milhões de refugiados. E uma profecia se cumpre e passa despercebida pela maioria das pessoas. A destruição de Damasco, Isaías 17, versículo 1. Ok. Esta é a guerra da Ucrânia, que iniciou-se em 2014. Já deixou mais de 10.000 pessoas mortas. E tem um agravante, é que agora é a possível invasão da Rússia. A Europa está em tensão. Ok. Outro sinal, fomes. Porque a fome parcial e a fome total. A FAO é um órgão da ONU. Ela afirma que morre no mundo por dia como vítimas da fome 35.000 pessoas. E afirma que a fome vai aumentar em função de 4 fatores: chuvas ácidas, poluição em todos os níveis, aumento do preço do petróleo e a explosão populacional. Olha essas pessoas da República do Sudão. Ao serem fotografadas, constrangidas, sendo surradas pela fome, esconderam seus rostos. Ok. A fome é humilhante. Bangladesh, as pessoas se acotovelando para comerem um pouco de ração de milho pré-cozido. Ok. Olhe, este é o retrato cruel da fome. Ok. Esta foto ganhou notoriedade. O garotinho Kong Nyong, da República do Sudão, combalido, estava sendo ameaçado pelo urubu que aguardava a sua morte para devorá-lo. Por ali passou um famoso fotógrafo chamado Kevin Carter. Ele era sul-africano. Ele tirou esta foto em 1993. Ele achou que o garoto morreria ali, mas o garoto não morreu. Sobreviveu mais 5 anos, depois morreu de febres intensas. Por esta foto, Kevin Carter ganhou no ano seguinte o famoso prêmio Pulitzer. Porém, 3 meses depois da sua premiação, ele suicidou-se, porque esta cena não saía da sua mente. Ok. Aí está ele, Kevin Carter. Ok. Esta foto foi ele quem fez. Aí está a expressão máxima do que é a fome. Ok. Outro sinal, pestes. Como a gripe espanhola, que sacudiu o mundo entre 1918 a 1920 e matou 50 milhões de pessoas. Ok. O câncer, que ocorre em função da multiplicação descontrolada das células e é responsável por 13% das mortes do mundo. Ok. A lepra, ou hanseníase, a doença mais antiga do mundo. A Índia lidera o ranking mundial em casos de lepra. O Brasil vem logo em 2º lugar. Ok. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, surgiu há cerca de 38 anos. A AIDS é propagada pelo vírus HIV. Cerca de 25 milhões de pessoas já morreram em função da AIDS, outras 50 milhões estão infectadas. Ok. A SARS, síndrome respiratória aguda ou pneumonia asiática, surgiu em 2002 na Ásia e fez milhares de vítimas. Olha os estudantes no aeroporto de Singapura, que é uma cidade-estado, com máscara para evitar o contágio. Ok. A gripe aviária ou gripe do frango, de igual modo, surgiu em 2002 na Ásia e fez milhares de vítimas e ainda continua a fazer, principalmente por questões sanitárias e principalmente no Vietnã, no Camboja e na China. Ok. Esse mosquito é o Aedes aegypti. Ele é o vetor para 3 pestes que perturbam em particular o povo brasileiro. Ok. A dengue. Ok. A febre chikungunya. Ok. E o Zika vírus, que promove a microcefalia. É quando a estrutura craniana do bebê tem um perímetro com 32 centímetros ou menos do que isso. Ok. E promove
Também uma doença terrível, a síndrome de Guillain-Barré, doença neurológica que pode levar à morte. Ok. A tuberculose, promovida pelo bacilo de Koch, afeta 1/3 da população mundial. No Brasil, mata em média 6.000 pessoas por ano. Ok. O cólera, promovido pelo vibrião colérico, sacudiu o Brasil no final da década de 90, principalmente as regiões norte e nordeste, fazendo milhares de vítimas. Agora aflige o pobre e combalido povo do Haiti, onde milhares de pessoas morreram. Ok. A gripe suína ou influenza A, H1N1, surgiu em abril de 2009 no México. O Brasil lidera o ranking mundial em óbitos em função desta peste. Ok. A síndrome respiratória do Oriente Médio surgiu na Arábia Saudita em 2012 e propagou-se por 25 países com centenas de mortes. Ok. O ebola é uma febre hemorrágica promovida pelo vírus ebola. Afeta diretamente a África Ocidental, onde milhares de pessoas morreram e outras tantas ainda vão morrer. Olha o desespero da mulher. O seu marido está sendo levado morto. Ok. E é óbvio, a Covid-19, que teve o primeiro caso oficial em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Ok. Outro sinal, terremotos, são abalos sísmicos. Olha o terremoto que sacudiu a China em 12 de maio de 2008, matando 70.000 pessoas. Ok. O terremoto que sacudiu Porto Príncipe, a capital do Haiti, em 12 de janeiro de 2010, matando mais de 300.000 pessoas. Ok. É uma foto apavorante. Ok. O terremoto que sacudiu Ban, no Irã, no dia 11 de agosto de 2012, e matou 306 pessoas. Ok. O terremoto que sacudiu uma pequena cidade da China, no dia 22 de julho de 2013, matando 94 pessoas. Ok. Outra cidade chinesa foi abalada por um grande terremoto, no dia 6 de dezembro de 2015, e matou, lamentavelmente, 615 pessoas. Ok. O terremoto que sacudiu o Nepal, no dia 25 de abril de 2015, matou 9.000 pessoas. Ok. O terremoto que sacudiu a Itália, no dia 24 de agosto de 2016, e matou 295 pessoas. Ok. O terremoto que sacudiu o México, no dia 19 de setembro de 2017, matou 369 pessoas. Ok. O terremoto que sacudiu a Indonésia, no dia 28 de setembro de 2018, e matou 2.045 pessoas. Ok. O terremoto que sacudiu a Turquia, no dia 30 de outubro de 2020, matou 114 pessoas. Ok. O terremoto que sacudiu a Indonésia, no dia 15 de janeiro de 2021, e matou 78 pessoas. Ok. Por último, o terremoto que sacudiu o Haiti, no dia 14 de agosto de 2021, e matou 2.207 pessoas. Ok. Outro sinal, falsos profetas, falsos cristos. São homens que dizem possuir uma identidade messiânico-divina, mas são cegos que guiam outros cegos ao abismo eterno. Encabeçando a fila, lhes mostramos Jim Jones. Este falsário morava em Indiana, nos Estados Unidos. Ele fundou uma seita chamada Templo do Povo. Ele cometia abusos contra os seus liderados. O FBI estava no seu encalço. Sabendo disso, ele fugiu para a selva da Guiana, onde no meio da floresta fundou uma cidade que levava o seu nome, Jonestown, cidade de Jones. Ele levou muitos seguidores consigo e continuava a abusar deles. A imprensa americana para lá migrou e enviava imagens e informações dos abusos que ele cometia contra os seus liderados. Então, um parlamentar americano foi designado para averiguar se essas denúncias dos abusos eram verossímeis, ou seja, verdadeiras. O parlamentar desceu do avião, fotografou, filmou e, ao concluir o relatório, tinha o desejo de voltar para o seu país, mas foi executado pelos seguranças de Jim Jones, que mataram os 2 pilotos da aeronave. Na sequência, Jim Jones fez uma bebida venenosa, misturando suco com cianureto, e ordenou a todos os seus seguidores que bebessem. Bebam e adormeçam, disse ele. Ok. Olha o resultado.
913 pessoas mortas. Na sequência, ele deu um tiro contra a cabeça, suicidando-se. Essa tragédia ocorreu no dia 18 de novembro de 1978. Ok. David Koresh, líder da seita Rama dos Davidianos, era americano, se intitulava O Messias. Ok. Ele isolou-se nesta casa em Waco, no Texas, com 80 seguidores. Ele tinha armas e muita munição. O FBI mandou 4 agentes e ele mesmo os matou. Aí houve um reforço de agentes do FBI por 51 dias, sabendo que, se fosse preso, pegaria a pena de morte. Veja o que ele fez. Ok. Ele fez um pacto de morte com seus seguidores, ateando fogo à casa, matando a si e aos 80 incautos que o acompanhavam. 28 de fevereiro de 1993. Ok. Este é Rael, líder da seita dos israelianos, ele é francês. Ele afirma que a humanidade foi clonada por extraterrestres e que nós deixaremos o mundo em naves espaciais. Ok. Este é o chinês Li Hongzhi. Em 1992, ele fundou a maior seita da atualidade, o Falun Gong, ou Falun Dafa, que está presente em 180 países e tem quase 176 milhões de seguidores. Ok. Shoko Asahara. Este japonês foi um falsário. Ele foi o autor intelectual do atentado contra o metrô de Tóquio, em 1995, quando mandou que os seus seguidores lançassem sobre a população indefesa um gás venenoso chamado sarin, que matou 12 pessoas e intoxicou outras 5.000. Ele foi preso, foi condenado à morte por enforcamento, mas sempre conseguia adiar a sua execução. Lá na prisão, ele tomava banho numa banheira, a água suja do seu corpo era engarrafada, e ele vendia por $200 uma garrafa d'água suja do seu corpo, intitulada Água Purificadora da Alma. Quem entregasse todos os seus bens para ele, recebia um diploma com os seguintes dizeres: passagem garantida para o céu, e podia se ajoelhar e beijar o dedão do seu pé direito. Ele foi executado no dia 6 de julho de 2018, com outros 6 líderes. Ok. Han Huber, este americano, era escritor de obras de ficção científica. E em 1954, ele fundou a religião das estrelas, dos milionários americanos, a cientologia. Ele morreu em 1986. Ok. O garoto propaganda da cientologia, que é uma seita perversa, é o ator Tom Cruise. Ok. Raimundo Irineu Serra, mestre Irineu. Este maranhense mudou-se para o Acre, lá no norte do Brasil, na fronteira com a Bolívia, e em Brasileia ele fundou o Santo Daime, em 1970. Ele morreu logo no ano seguinte. Ok. Os daimitas são reencarnacionistas. E o forte do daime é o chá, ayahuasca. É um chá alucinógeno. Ok. Do que ele é feito? De um cipó chamado mariri. Ok. E folha de chacrona. Ok. Aí eles fervem tachas e dão às pessoas para que bebam. Ok. Satya Sai Baba, este indiano, fazia sinais sobrenaturais. Sobrenaturais. Era um instrumento usado pelo diabo. Morreu em 2011. Ok. Esta é uma cena triste. Todas as vezes que eu a vejo, eu confesso que eu me emociono. A morte dos seguidores de um falsário chamado José Kibiuitere. Este homem fundou uma seita chamada Restauração dos 10 Mandamentos e afirmou que o mundo acabaria no dia 31 de dezembro de 1999. A sua seita ficava em Kanungu, em Uganda, na África. Como o mundo não acabou, ele ficou mal visto na sua cidade. No dia 16 de março do ano 2000, ele reuniu seus seguidores no templo e disse-lhes: a Virgem Maria comunicou-me que amanhã virá buscar-nos, ela vai levar-nos para o céu. Estejam aqui nesse mesmo horário, tragam-me tudo que vocês têm de valor, dinheiro, joias, escrituras, talões de cheques assinados, cartões de créditos com as suas respectivas senhas. Não vamos precisar de mais nada disso. E no dia seguinte os incautos compareceram e entregaram tudo o que tinham. Eles perguntaram: e a Virgem Maria vai demorar a chegar?
Ele disse: ela já está chegando, eu vou recepcioná-la do lado de fora. Pegou o que eles lhe deram de valor, trancou as portas e disse-lhes: cantem, cantem, porque ela vai gostar de vê-los cantando. Aí ele trancou as portas e lançou um galão de gasolina misturado com ácido sulfúrico, riscou um palito de fósforo, houve uma mega explosão que matou 530 pessoas. Ok. Masaharu Taniguchi, fundador do Seishonoye, o lar do progredir infinito. Aparentemente o Seishonoye é uma filosofia inofensiva. Cuidado, porque se você a estudar visceralmente, você vai entender que ela vem na contramão da fé cristã. E ele está no rol dos falsários, morreu em 1985. Ok. O maior falsário foi o reverendo Moon, pai da Igreja da Unificação. Este homem afirmava: Jesus falhou porque não constituiu linhagem familiar. Eu vim corrigir a falha de Cristo. Ele era milionário. A revista Veja denunciou que só no Mato Grosso do Sul ele chegou a ter 50 fazendas. Olha as cadeiras, aquilo ali é ouro. Ele morreu no dia 3 de setembro de 2012. Ok. Falsos cristos. Aí está o senhor Henrique Cristo, natural de Indaial, Santa Catarina. Ele afirma que em 1969, quando ele era verdureiro, o pai revelou-lhe que ele era a reencarnação do Cristo. Ele não mora mais no Boqueirão, em Curitiba. Agora ele mora lá na cidade satélite do Gama, em Brasília, numa chácara avaliada em R$2 milhões. Ok. Ele tinha um concorrente de peso, o porto-riquenho José Luiz de Jesus Miranda, nascido em Ponce. Este homem afirmava que, no final da década de 70, anjos comunicaram-lhe que ele era, escutem, o verdadeiro, o exclusivo Cristo. Em 1986, ele fundou a falsa igreja Crescendo em Graça, cuja sede fica em Miami, na Flórida, e propagou-se por 35 países. Ele tinha o número 666 tatuado no braço direito. Ele gostava da ostentação, só usava roupas de grife. Tinha 4 relógios Rolex com diamantes incrustados. Só se hospedava em hotéis 5 estrelas. Além de todas em verdade, de ser um manadeiro de heresia, ele era alcoólatra. Ele tomava 1 litro de uísque por dia. Consequentemente, ele morreu no dia 8 de agosto de 2013 de cirrose hepática. Ok. Agora surgiu um novo falsário. O Cristo russo, Sergei Torop Vissarion. Ele era guarda de trânsito. Aí ele cansou dos buzinaços dos condutores de veículos e dos impropérios que ele ouvia, e de inalar o CO2. Cansou do sol, cansou da chuva, chamou o supervisor, entregou o cap, o apito e o bloco de multas. E este perguntou-lhe: o que tu farás da vida agora? Ele disse: eu vou ser o Cristo. Aí migrou para a Sibéria, comprou alguns hectares de terra e criou a comunidade Vissarion. 30 mil famílias seguiram para lá, crendo que ele seja o verdadeiro Cristo. Ok. Outro sinal: angústia das nações. A palavra angústia vem do grego aporia, quer dizer incapacidade para se livrar diante da adversidade. A angústia é tão demolidora que o número de suicídios cresce assustadoramente. Dostoiévski disse: no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Só Jesus pode preencher o vazio que há no coração do homem. Ok. Outro sinal: apostasia. Esta palavra vem do grego apisteme, quer dizer recuo da fé. Apostasia é a deserção da fé outrora professada em Cristo Jesus. Billy Graham disse assim: toda vez que um crente pensa em se distanciar de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Essas pessoas aí estão em oração, é um momento maravilhoso de comunhão com Deus, mas quantas pessoas que vieram a Cristo, comungaram com o Senhor, ocuparam cargos na igreja e depois voltaram para o mundo de horror e de pecados? Apostasia. Ok. Outro sinal: o derramamento do Espírito Santo. Joel 2, versículo 28. Essa profecia se cumpre parcialmente em nosso meio. Olha que cena linda: a irmã foi batizada com o Espírito Santo quando desceu as águas batismais. Ok. Outro sinal: Mateus 24, 12, o esfriamento do amor. O amor vem esfriando por conta da iniquidade da raça humana. Esfriou o amor entre cônjuges, na relação entre pais e filhos, na relação entre irmãos. Ok. Outro importante sinal:
horror, perseguição e morte. Enquanto nós estamos aqui neste lindo templo, confortavelmente, muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos, principalmente em países como a Nigéria, onde o grupo extremista Boko Haram promove inúmeras atrocidades. Os militantes deste grupo extremista entram nos templos, matam os crentes a pauladas e depois eles colocam fogo em tudo e em todos. Olha, a irmã morreu carbonizada com o seu bebê. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Lá na Nigéria, mesmo com toda essa perseguição, o evangelho avança para a glória do nome de Cristo Jesus, o Senhor. Ok. Outro sinal, o gemido da natureza. Romanos 8, 22. A natureza geme porque o homem destrói. Olhe a mortandade de peixes no leito desse rio por conta da poluição das suas águas. Ok. A natureza geme por conta dos incêndios florestais. Olha o incêndio da Austrália. Ocorreu entre 2019 e 2020, durou 3 meses. 10 milhões de hectares foram queimados e destruídos. Morreram 28 pessoas e, pasmem, morreram 1 bilhão de animais. Ok. A natureza geme por conta do desmatamento. Irmãos, 50% da vegetação do globo terrestre foi destruído pelo comércio de carvão e madeira. Ok. A natureza geme por conta dos acidentes ecológicos. Olha a barragem Mina Corg do Feijão da empresa Vale em Brumadinho, Minas Gerais, que rompeu-se no dia 25 de janeiro de 2019. Ok. Olha as marcas da destruição. Eu estive aí, como pesquisador, eu preciso estar nesses lugares. Morreram 270 pessoas. Ok. Daniel 12,4, o aumento da ciência é um dos mais fantásticos sinais dos últimos tempos. Daniel diz que haveria uma expressão máxima do saber. E isto vem acontecendo. O século XIX é o século da Revolução Industrial. Em pleno século XIX, escutem, tivemos 4.000 invenções num século todo. Hoje, em pleno século XXI, a cada dia, temos 1.000 invenções patenteadas em média. E temos invenções que provam que a vida de fato mudou, como o automóvel, ok. A motocicleta, ok. O avião, ok. O telefone celular, ok. O rádio, ok. A máquina fotográfica, ok. O GPS, ok. A TV, ok. O computador, ok. Um robô com múltiplas funções, ok. Um trem-bala, aliás, os japoneses apresentaram um protótipo do novo trem-bala. Chega a uma velocidade de 603 km por hora, ok. O homem conquistando a Lua no dia 20 de julho de 1969. Collins, Aldrin e Armstrong foram os astronautas, ok. Um satélite que em órbita envia imagens e informações para nós aqui na Terra, ok. A primeira bebê de proveta do mundo, hoje falamos fertilização in vitro. Louise Brown, que nasceu em Alda, na Inglaterra, no dia 25 de julho de 1978. Ok. A primeira clonagem animal de sucesso, a ovelhinha Dolly, que foi apresentada pelo embriologista Ian Moody no dia 22 de fevereiro de 1997. Dolly foi sacrificada em 14 de fevereiro de 2003 e está embalsamada no Museu Real de Edimburgo, na Escócia. Ok. O bramido do mar e das ondas, 2 sinais inseridos no mesmo versículo, Lucas 21, 25. Primeiro, o bramido do mar. Por que é que o mar estaria agitado nos últimos tempos? Por conta do aquecimento global. Ok. A Terra é protegida por uma camada de ozônio, que é um gás incolor de odor forte, que situa-se numa altitude de 20 a 35 quilômetros. Qual é a finalidade da camada de ozônio? Proteger a Terra contra os raios ultravioleta, é sem S mesmo, emitidos pelo Sol. Porém, o homem é um ser depredador, e ele lança na atmosfera gases nocivos à camada de ozônio, dentre eles o CFC, o clorofluorcarbono, gás que vai em geladeira, gás que vai em ar-condicionado, alguns tipos de sprays e propelentes. Então, existem vários buracos na camada de ozônio, e o maior deles tem 3,5 vezes o tamanho do Brasil.
Consequentemente, os raios ultravioletas estão varando e chegando à Terra, promovendo duas consequências danosas. Ok. A primeira consequência danosa, câncer de pele, principalmente em pessoas de cor branca. Ok. A segunda, o derretimento de montanhas quilométricas de gelo. Irmãos, na Eco 92, cientistas afirmaram que entre 2010 a 2030, o gelo dos dois polos se derreterá, aumentando o nível das águas marítimas entre 25 a 50 metros. E anteciparam, muito em breve, cidades litorâneas do mundo todo estarão parcial ou totalmente debaixo d'água. Depende da posição geográfica da referida cidade. Ok. Olhem a cidade de Veneza, na Itália, charmosa, banhada pelo mar Adriático. Só que aqui não ficava alagado, aqui é Praça São Marco, Piazza San Marco. Mas o nível das águas do mar Adriático vem subindo. Consequentemente, dependendo da hora do dia, a praça fica assim, alagada. Ok. Foi sobre isso que Jesus profetizou, o bramido do mar. Ok. E das ondas? Só fomos entender este sinal quando aconteceu o grande tsunami de 26 de dezembro de 2004, que atingiu o sul da Ásia e a costa da África. Os países mais atingidos foram Índia, Sri Lanka, Tailândia, Indonésia. Um tsunami, em tese, é um maremoto, um terremoto que ocorre no fundo do mar, que promove o tsunami, essa onda gigantesca. Ok. Todas essas pessoas aí em destaque morreram. Olha a água chegando assustadoramente. Ok. Olhem esta imagem amedrontadora. Imagine o desespero de quem estava nessa avenida. Olha a altura da onda, é a altura do prédio. Ok. Veja essa montagem que eu fiz antes do tsunami, tudo normal, pessoas, comércio, enfim, ok. Depois do tsunami, todos mortos e tudo destruído. Ok. Eu sei que é triste de se ver, mas é a realidade. Morreram mais de 300 mil pessoas. Ok. No dia 11 de março de 2011, o Japão sofre um terremoto que promove também um tsunami. Olhem a força das águas entrando na cidade de Sendai. Ok. Esse muro de contenção tem 10 metros de altura e não pôde conter o avanço das águas. Ok. Morreram cerca de 16 mil japoneses. Ok. No dia 22 de dezembro de 2018, o vulcão Anak Krakatoa da Indonésia entrou em erupção. Ok. E promoveu um tsunami. 429 pessoas morreram. Ok. Estamos terminando. O principal sinal é a restauração de Israel como nação. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem, citando qual é a data oficial em que Israel voltou a ser uma nação. Vamos dizer? 14 de maio de 1948. Mais uma vez? 14 de maio de 1948. Aí está Davi Ben-Gurion, primeiro-ministro indicado pelo exército israelense, discursando no museu de Tel Aviv. Ok. Último sinal, o crescimento do ocultismo, do satanismo. Paulo disse, sabe, entende, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Este homem chamava-se Anton LaVey. Ele foi repórter policial em São Francisco, na Califórnia. E em 1966 inaugurou o primeiro templo dedicado ao culto ao diabo em seu país. Ok. Aí está o sumo sacerdote da igreja de Satanás, o músico Peter Hoover Gilmore. Ok. Aí está a Bíblia do Diabo, a The Satanic Bible, escrita por Anton LaVey, publicada em 1969. Ok. Aí um antro satanista, duas adolescentes tranquilas, aqui a palavra satanismo escrita, e aqui a estrela que os satanistas se apropriaram. Ela tem quantas pontas? 5.
A estrela de Davi, que é a imagem de Davi, tem quantas pontas? 6. São duas coisas distintas. Ok. Esta foto me comove todas as vezes que eu a vejo. Uma linda garotinha com um cartaz e uma frase em inglês, traduzindo: eu amo Satã. Certamente ela é doutrinada por pais satanistas. Ok. O que vocês estão vendo aí preocupou-me muito. A marcha para Satanás. Ela aconteceu no dia 17 de janeiro de 2016, na Avenida Paulista, em São Paulo, capital. Satanistas brasileiros convocaram, intimaram os satanistas do mundo todo a virem ao Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo, capital, para este mega evento. Foi criada uma logística perfeita. Restaurantes decoraram parte da sua estrutura para agradar os satanistas. Hotéis da mesma forma. Agências de turismo pensaram que iam faturar como nunca. Esses satanistas brasileiros acreditavam que 2,5 milhões de satanistas visitariam o Brasil nessa oportunidade. Eles afirmaram que iriam fazer rituais explícitos em plena Avenida Paulista, em São Paulo, capital. E esses satanistas provocaram a igreja cristã. Afirmaram que, quando este evento acontecesse, haveria então a decretação da falência das igrejas cristãs evangélicas do Brasil. Só que eles se esqueceram que no Brasil tem uma igreja que ainda ora, ainda fala com Deus, ainda vê o céu aberto. E o evento aconteceu, as igrejas oraram. Em vez de 2,5 milhões de satanistas, sabem quantos compareceram? 150, ou seja, 150 pessoas. Por quê, pastor? Porque o Brasil não é do diabo, o Brasil é do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Ok. Este homem chama-se Vítor Damián Rojo Villarreal. Ele é um bruxo de Quindío, Colômbia. Em dezembro de 2015, ele inaugurou o primeiro templo dedicado ao culto ao diabo em seu país. Olhe onde ele pisa. O símbolo máximo do satanismo, a cabeça de bode. É uma ofensa, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Olhe lá no altar, o crucifixo de cabeça para baixo. E este homem afirmou que vai construir um templo como este em cada capital de cada país da América Latina e do Caribe. De fato, irmãos, o satanismo cresce assustadoramente. Até o cinema se inclinou a essa realidade. Tudo começou lá atrás, com o Exorcista. Depois, o bebê de Rosemary. Chuck, o brinquedo assassino. E hoje, Harry Potter, o bruxinho simpático. É comum nós vermos pessoas em restaurantes, hotéis, shoppings, aeroportos, rodoviárias, com camisetas com os seguintes dizeres: eu amo Satanás. Pessoas declarando o seu amor, a sua adoração, príncipe das trevas. Isso tornou-se muito comum nos dias atuais. Eu estava em São Paulo com um pastor pelo interior, passamos e vimos uma linda fazenda, belíssima fazenda, mas lá no meio da pastagem havia um outdoor, e o fazendeiro mandou escrever o seguinte: tudo que eu tenho pertence ao diabo, foi ele que me deu. O satanismo cresce, mas contra o poder do diabo há um antídoto. Ok. Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Levante a sua mão e adore a Jesus, porque o Rei está voltando. Ouviremos o brado de Jesus, a voz do arcanjo e o toque da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Bendito seja o nome do Senhor. Acendo as luzes, terminamos o nosso horário, graças a Deus.